Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez nessa última aula, nessa apresentação do ciclo de inovação. É um ciclo bastante esperado e que tem sido muito gratificante para a gente que tem compartilhado desses momentos. Antes da gente começar a apresentação do nosso palestrante, a gente vai fazer a apresentação do nosso vídeo institucional para as pessoas que ainda não conhecem do projeto, do ciclo de palestra, do NUTEDS, que possam entender um pouco a respeito dele. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes e, com certeza, em primeira instância, ao Dr. Xavier. Dr. Xavier que vai nos contemplar com a apresentação da palestra dele hoje, que é um sistema de saúde inteligente. O professor Xavier tem um amplo currículo aqui, eu estava vendo que muitas coisas que eu estava lendo aqui dizem respeito a parte de entendimento e inteligência, né, e isso é bem importante. O professor Xavier, ele é médico pela Universidade Federal do Ceará, né, tem doutorado em Ciências de Fisiologia Humana pela Universidade de São Paulo, e pós-doutorado em Biologia Molecular na USP, e em Biologia do Desenvolvimento na Universidade de Harvard. Criou e coordenou o Centro de Inteligência em Saúde do Estado do Ceará, CISEC. Recentemente criou o Centro Multidisciplinar de Análise de Imagens Médicas e Biológicas, que visa produzir abordagens inovadoras em diagnóstico por imagem e servindo como eixo de integração de disciplinas baseadas na produção e estudo de imagens de alta qualidade. Foi agraciado pelo Estado do Ceará em 21 de dezembro de 2022 com a medalha Paulo Marcelo Martins Rodrigues por serviços prestados durante a pandemia do Covid-19. Professor, muita gratidão que a gente recebe e está aqui para escutar e aprender. Um currículo desse, com certeza, só tem a nos engrandecer. E vou deixar o tempo com o senhor. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu já conhecia o NUTEDS, eu tive a chance de interagir com o professor Luiz há um tempo atrás, pré-pandemia. O professor nos recebeu assim de uma maneira extremamente gentil e eu acho que a gente só não progrediu muito nas conversas por conta da pandemia, né? E aí foi tudo desorganizado e depois a gente não retomou. Mas me sinto muito feliz por estar aqui com vocês e acho que vai ser uma experiência muito bacana. Obrigado pelo convite. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos conversar um pouco agora sobre esse tema que é o sistema de saúde inteligente. Quando a gente usa essa palavra inteligente ou inteligência, muitas vezes a gente introduz uma certa confusão. Aí eu peço para passar o próximo slide. Bom, então, como eu falava, né? Às vezes as pessoas pensam que é esse tipo de inteligência que a gente está se referindo, né? Aqui nós temos o Albert Einstein, Prêmio Nobel de Física, talvez um dos cientistas mais brilhantes que houve. E aqui do lado dele nós temos a Marie Curie, que foi Prêmio Nobel também, mas só que ela foi 2 vezes, né?
Próximo slide. Depois eu fiquei muito interessado, e existem outras 3 pessoas que ganharam 2 vezes o prêmio Nobel, né? O senhor aqui da esquerda ganhou em física, desculpa, em química, o aqui do meio ganhou em física, e aqui é o famoso Linus Pauling, que ganhou, eu acredito que em medicina e depois na paz. Bom, mas não é essa inteligência que a gente está falando. Próximo. A inteligência tem vários significados, e isso depende muito, né, de que contexto ela está sendo utilizada. Então, esse primeiro sentido de inteligência, né, que a gente associou com essas pessoas distintas, é a faculdade de entender, de compreender. Mas o que nós vamos falar daqui para frente é nesse segundo significado, que é a inteligência como informação. E é aí que nós vamos nos concentrar. Próximo. Eu gosto muito desse quadro, ele é baseado naquele filme, né, do Tom Cruise, que chama Minority Report, que é uma fantasia sobre controle, né? E vocês percebem aí que essa pessoa está olhando para um gráfico de situação com vários parâmetros sendo mostrados ao mesmo tempo, né? Então, isso provavelmente, se isso existisse, daria condição a uma análise extremamente profunda sobre um determinado assunto. Então, informação para a gente, como a gente vai ver no próximo slide, informação é dado. Informação é dado analisado. Próximo. Então, para a gente, no conceito de inteligência em saúde, inteligência é dado, colhido e analisado. Essa informação, esses dados podem chegar a gente de várias formas. Ele pode chegar pela via humana, que a gente chama de HuMint, né? Pode apertar aí o próximo, aí aparece uma animaçãozinha, né? Que aí, pela via humana, nós temos aí pessoas conversando ao redor de uma mesa. Às vezes o contato é um contato individual. Eu gosto muito de dizer que a via humana, a HuMint, é algo assim parecido como o fuxico, né? Mas se extrai bastante informação dessa maneira, né, individualmente. Uma outra forma de obter sinais interessantes, sinais valiosos para a saúde, é a via dos sinais, tá, chamada aqui SIGINT. Você pode apertar o botãozinho também. E aí eu dou aqui um exemplo do que aconteceu com a gente durante a pandemia, que foi a organização no Brasil, e em particular no Ceará, de um grupo que se reuniu para pesquisar regularmente a concentração do coronavírus nos esgotos de Fortaleza. Como a gente vai ver mais lá na frente, esse tipo de iniciativa, né, que pode ser compreendido como a inteligência de sinais, os sinais, no caso, aí seriam as concentrações do vírus, do SARS-CoV-2, do vírus da Covid, foram extremamente importantes para a gente interpretar a nossa posição durante a pandemia. E nós temos aí outra forma de informação que nos chega, que são as vias abertas de comunicação. Aquilo que está no jornal, aquilo que está na internet, aquilo que está nos podcasts, né? Que é a OSINT, Open Source Intelligence. Pode apertar também aí E aí eu dou exemplo que também ligado à pandemia, que foi o IntegraSUS. O IntegraSUS era um Business Intelligence que foi criado pela Secretaria de Saúde e que, durante a época da pandemia, em minha modesta opinião, foi o melhor desses BIs que eu observei no mundo inteiro. Extremamente bem feito, extremamente ambicioso, e nos deu informações fundamentais para enfrentar a pandemia. Próximo slide, por favor. Olha,
Para o CISEC, que era o Centro de Inteligência em Saúde do Estado do Ceará, que eu coordenava durante os anos aí de 2020 a 2023, desculpa, 2022, para o CISEC, a inteligência era informação analisada, né? Então, no nosso conceito, os dados eram colhidos, as interpretações eram feitas e a gente analisava a informação que chegava para a gente. E isso, então, constituía inteligência. Próximo. Lá no CISEC, a gente convivia muito com o que a gente chama o ciclo da inteligência, que é uma coisa comum a todos os centros de inteligência. Ele começa com planejamento. Comumente, quando o gestor pede ao centro de inteligência, olha, eu preciso de um estudo sobre a medicina digital no Ceará, né? Então, a gente já sabe o que estudar e a gente passa para a próxima fase, que é a fase de coleta de informações. E a gente pode usar todas aquelas vias de inteligência que a gente mostrou. A HuMint, a OSINT e a SIGINT. Então, coletamos o máximo de informação pertinente e aí, de posse daquela informação coletada, a gente procede à análise para conseguir extrair, a partir daqueles dados, uma interpretação do que está acontecendo. E na medida que a gente consegue fazer essa interpretação, a gente entra na fase de ser capaz de produzir uma conclusão do trabalho, que é a fase de comunicação. No CISEC, a gente utilizava documentos, que eram documentos direto, documentos para a alta gestão da saúde. Não era muito comum documentos reservados. O mais comum é que as informações que a gente captava poderiam também ser distribuídas à população. Isso era feito por intermédio do sistema de divulgação da Escola de Saúde Pública. Bom, depois dessa fase de comunicação, o que acontecia é que o gestor, o demandador, tomava conhecimento do que a gente fazia e analisava o que a gente fazia. Olha, se ele estava satisfeito, bom, beleza. Se ele queria mais alguma coisa, aí a gente voltava ao ciclo, né? Fazia o ciclo todo de novo, de acordo com as exigências modificadas dos gestores. Então, o ciclo da inteligência é a vivência de um centro de inteligência, né? A gente está sempre, de uma maneira ou de outra, sempre dentro desse ciclo. Próximo. Esse é um conceito muito entendido, é um conceito já famoso entre centros de inteligência, especialmente aqueles ligados à atividade militar. Olha, quem tem um ciclo de inteligência mais curto, né, significa que passa mais velozmente por todas aquelas etapas. Isso significa que enquanto um determinado centro de inteligência mais lento dá uma volta, o cara aqui que está pintado em vermelho, que é mais veloz, dá várias voltas, né? Então, isso mostra a vocês que quem é mais competente em extrair a análise, extrair os dados e fazer as interpretações, as análises e mandar as interpretações, vai ter vantagem sobre aqueles que são mais lentos e que têm muitos processos internos. Isso a gente também observava. Próximo. Bom, os valores que a gente utilizava no CISEC, eu vou comentar apenas alguns deles, é de integridade, né? Então a gente realmente se propunha a pesquisar o que era necessário, ter qualidade da interpretação, independência de pensamento, né? A gente recebia as demandas e usava a nossa capacidade para colher os dados, interpretá-los e fazer as recomendações, usando sempre fontes primárias, reputáveis, tentando obter verificação, que é semelhante ao que se faz no jornalismo, né? Verificação independente, usando rigor estatístico, lógico,
de forma multidisciplinar e usando uma atenção ao detalhe na produção das nossas entregas. Próximo. Bom, para que serviu a inteligência saúde, né? Podemos falar aqui de algumas contribuições do CISEC que foram importantes. Próximo. Olha, eu diria que talvez uma das coisas mais importantes que a gente fez foi muito recentemente durante a crise da Covid. Isso aqui, lembrando a vocês, a Covid foi oficialmente reconhecida pelo Estado no dia 15 de março, embora a gente já viesse discutindo seriamente a Covid. A partir do dia 15 de março, o CISEC, então, já tinha se formado, mas apenas 2 semanas, de forma que a pandemia foi o batismo de fogo do centro. E a primeira tarefa que nos foi dada era descobrir qual era o tamanho das nossas reservas de leitos de UTI e principalmente de respiradores, porque se antevia a necessidade, né, do uso de respiradores, de acordo com a experiência de outros países. Então, nós utilizamos um modelo chamado curva de Kalman, que é um modelo estatístico extremamente interessante, autocorretivo, que era usado na NASA para calcular a trajetória das suas sondas espaciais. Para isso, ele precisava de modelos. E, no caso, a gente usou como modelo a China, a Itália, vários países. E a notícia que a gente teve, tanto usando o modelo da China quanto da Itália, o modelo da China era um pouco pior. O panorama não era muito bacana. Nós descobrimos, usando essa técnica, que os nossos recursos de leitos de UTI, e principalmente respiradores, se acabariam em 30 dias, por volta de 30 dias. Esse trabalho foi um trabalho feito pelo professor Nauber, que hoje está na Controladoria e Ouvidoria Geral do Ceará. Próximo. Bom, esse trabalho, essa informação, ela teve 2 desdobramentos muito importantes. O primeiro foi a recuperação, foi uma iniciativa extremamente apropriada, ágil, invejável mesmo, que foi a recuperação de respiradores, por várias entidades, que eu nem tenho tempo de falar aqui, mas só para dar uma ideia a vocês, até maio de 2020, só entraram 150 respiradores no Ceará. E esses 150 respiradores eram respiradores velhos que estavam encostados. Então, para vocês entenderem a importância dessa iniciativa. E já no médio prazo, essa informação que foi passada aos vários atores dentro da Secretaria de Saúde foi utilizada pelo Dr. Marcelo Alcântara e o seu grupo, né, e os vários atores, para construir o capacete Elmo, que teve aí um papel mais a partir da segunda onda da Covid, mas teve um papel fabuloso, evitando muitas idas ao respirador, que a gente acabou aprendendo que não era uma coisa tão boa assim. Próximo. Essa contribuição também foi bem bacana, que eu lembro ainda que a gente estava, talvez em abril, e nós notamos um recorte, uma observação muito perversa sobre os efeitos da Covid no Ceará. Próximo. Pode apertar mais uma vez. A gente sabe que no Ceará, especificamente em Fortaleza, né, onde a Covid começou, ela começou naquele grupo de pessoas com alto índice de desenvolvimento humano, né, que moravam em regiões ali do Meireles, Aldeota, Varjota, que são regiões que acumulam as pessoas com mais posse, né? E a gente viu que, mais ou menos em abril, eu nem lembro quanto é que está aqui, o que está escrito, mas estou vendo pequenininho,
Mas por volta aí de abril, da metade de abril, existiam muitos casos em IDH alto e já começando muito caso também em IDH muito baixo, está associado às regiões da periferia de Fortaleza. Do lado esquerdo vocês veem, né? Pode apertar mais um pouquinho aí, isso. Mas olha a diferença de mortalidade, né? Enquanto que para 308 pessoas em IDH alto, casos, havia 8 óbitos, em 332 pessoas em IDH muito baixo, havia 22 óbitos. Quer dizer, isso descortinava, revelava de uma maneira muito clara a nossa desigualdade. Próximo. Só para mostrar a vocês, à esquerda aqui, a concentração de casos da Covid, praticamente aí nas zonas do Meireles, né, Vajota, Aldeota, Dionísio Torres, e à direita o recorte dos óbitos, que é bem mais espalhado e também onde a gente vê uma participação naquele dia, naquela época já bastante importante daquelas regiões ali de baixo índice de desenvolvimento humano. Próximo. Olha, pode apertar também aí essa animação. Nessa data, eu lembro que houve um evento muito importante. O governador Camilo Santana estava sendo pressionado de uma forma muito intensa a aliviar o distanciamento social. E, inclusive, mandou um decreto nessa direção. Mas houve vamos dizer, uma mobilização da sociedade, e aí então o governador Camilo Santana fez uma das coisas que eu admiro muito no político. E isso eu tenho, guardo como uma admiração de um gestor na condição que ele estava. Ele revogou esse decreto no dia seguinte, e eu tenho certeza que com esse gesto ele salvou milhares de pessoas aqui em Fortaleza. Próximo. Bom, já a partir da segunda onda, a gente equipou o CISEC com os painéis. Queria mostrar para vocês no próximo slide. Então, eram painéis, essa é uma sala de situação típica, né? Com 10 painéis formados por telas de Smart TVs. E olha, eu posso dizer para vocês que esses painéis foram criados pelo CISEC, mas na realidade eu posso dizer melhor ainda que o CISEC foi criado por esses painéis. Porque isso é uma ferramenta potentíssima, psicológica potentíssima. E aí está mostrado o caso da Covid no Ceará. E cada painel desses mostra uma abordagem, mostra um ângulo da doença. E a gente percebe que era capaz de ter uma abordagem muito sofisticada de controle da doença, incluindo os vários municípios, 184, né, municípios do Ceará, incluindo vacinações de primeira, segunda e terceira dose, no caso, envolvendo simuladores de doença a partir dos casos vigentes e com um preditor, que era uma análise de suscetibilidade à Covid. Próximo. Essa análise de suscetibilidade, nós inventamos lá no CISEC, é muito interessante. E permitiu que a gente descobrisse coisa que não estava imediatamente óbvia. Um dia, ao chegar no CISEC, eu olho para esse mapa e vejo lá um município vermelho, e fui olhar, era Ibicuitinga. E eu vou ser bem sincero com vocês, não sabia nem que existia esse município no Ceará. Aí fomos olhar, olha, por que Ibicuitinga está suscetível a um novo evento de Covid? Aí, próximo. Aí a gente foi ver, analisando só o município de Ibicuitinga, vocês veem no lado direito inferior, os casos em Ibicuitinga relativos à primeira, segunda, terceira e quarta onda, seguindo o panorama geral do estado, né? Mas ali já bem à direita do gráfico verdinho lá,
vocês veem um aglomerado de casos. Esse aí era só de Ibicutinga, né? E como Ibicutinga, a gente viu que havia muitos outros municípios que tinham essas particularidades. Quer dizer, a gente pegou aí um evento que era específico de Ibicutinga. E, na nossa experiência, a gente verificou que isso estava muito associado a aglomerações causadas por festas ou políticas ou religiosas. Próximo. Vocês verem aí, né? Aquele aglomerado de casos, e Ibicutinga, que era próprio de Ibicutinga. Próximo. Nós construímos um simulador também com a ajuda do professor Nauber, baseado num modelo já antigo de doença chamado CIR, né? E só que a gente adaptou aí e fez o modelo CIR mais vacinas. Na verdade, o modelo já estava feito, a gente adaptou para nossas condições. Próximo. Esse simulador, ele funcionava muito bem na sua versão principal, mas depois da terceira epidemia, que acho que foi a Delta, né? Nem me lembro, acho que era a Delta. A gente teve que mudar a sensibilidade dele, porque a Delta, né, produziu um número de casos muito grande. E aí a gente, já para depois da quarta onda, com a acessibilidade da Delta, o modelo ficou muito nervosinho, mas a gente até deixou ele assim, porque era uma indicação boa para a gente de alguma coisa que pudesse acontecer. Próximo. Essa era o panorama da vacinação, né? Então a gente tinha uma bela ideia de como é que a vacinação estava se comportando no estado, e isso entrava no cálculo da suscetibilidade à Covid. Próximo. Bom, aí chegou a constatação, que eu digo que é fruto da experiência psicológica de ter os painéis, né? Olha, a gente pode seguir a Covid num grau de riqueza, detalhe enorme. Por que a gente não faz isso com todas as doenças? Essa é a pergunta que eu faço, né? Para nós, eu sabia por que a gente não pode fazer para controle para todas as doenças, porque não nos davam os dados, né? Não nos davam dados. A maior dificuldade de um centro como o CISEC era que não tinha acesso aos dados, né? Próximo. E a gente só tinha os dados da Covid porque eles estavam no IntegraSUS. Próximo. Já falei que ele é a melhor fonte de OSINT. E aí esse era o meu apelo. Olha, vamos disponibilizar as informações, né? Usem o IntegraSUS, mas a gente já tinha dificuldade nas gestões passadas, né? E o potencial está aí. Cabe sensibilizar as pessoas para usar o potencial do método. Bom, isso é uma brincadeira para dizer que o CISEC enxerga de perto, enxerga bem de perto, né? Próximo. Para mostrar também uma ocasião prosaica, que houve uma época que a gente, já entre ondas, que a gente olhava para o Ceará e via um resíduo aí de municípios com muitos casos ainda. E mais ou menos ali na 15ª região, Poranga, Tauá, e a gente ficava meio cabreiro. Olha, se o Ceará está todo limpinho, branquinho, sem casos, por que esse município está sempre com muitos casos? E foi aí que veio a ideia de, olha, nós estamos perdendo informação porque a gente não está vendo os nossos vizinhos, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Então nós passamos a monitorar todos esses estados também. E aí a gente descobriu por que o 15ª região estava sempre verdinha, né, que tinha mais casos do que deveria, comparando com o resto do Ceará. É porque ela está na mesma latitude de Teresina, que vocês estão vendo aí, né? Então, para quem mora nessa região e quer ir para uma capital federal, é mais fácil ir para Teresina do que ir para o Ceará, bem mais perto. Existe uma rodovia federal, também bastante utilizada, de modo que havia esse tipo de reverberação de casos de Covid entre a 15ª região
e a cidade ali de Teresina, né, e municípios vizinhos. Coisas semelhantes existem ali também no Rio Grande do Norte e Pernambuco, mas era mais notável em relação ao Piauí. Próximo. O SISEC é outra brincadeira para dizer que o SISEC enxerga de longe também. Próximo. Entusiasmados com o poder, né, da observação e do sistema de análise de uma sala de situação, a gente começou a olhar para outras doenças. E a doença que mais nos preocupou no ano passado era a poliomielite. Pode ir apertando aí, que acho que vai dar. Isso. Vamos voltar. Isso. Mais ou menos já em março, a gente descobriu que estava havendo reativação de poliomielite, não só nos países que ainda têm de forma endêmica, como Paquistão, Afeganistão, mas aparecendo no sul da África, depois aparecendo em Israel, depois sendo descoberto o vírus da poliomielite vacinal em Londres, né, também pela análise de esgotos, e já depois nos Estados Unidos com análise de esgotos e com casos de poliomielite vacinal. Aí surgiu no Brasil um caso no Amazonas de uma criança que aparentava ser poliomielite. E nós fizemos bastante barulho. Próximo. Nós fizemos, mais ou menos esse slide conta o percurso que eu falei, né, para vocês, desde o sul da África até os Estados Unidos. E ressaltando aqui, o problema é que as nossas coberturas vacinais, por conta da Covid, mas por conta também de problemas pré-Covid, já estava muito baixa. Ela estava em 25%, para vocês terem ideia, naquele ano de 2022. Próximo. Então, ainda em maio, nós mandamos um boletim para a Secretaria de Saúde, boletim poliomielite, e mandamos outros boletins, e eu sei, próximo, pode apertar aí, e eu sei que isso teve uma sensibilidade a partir da Prefeitura, que fez um grande trabalho aí, que eu acho que pegou 25% de cobertura vacinal, e no fim do ano estava 75%. Né? Um dos valores do SISEC é a inovação, e é a confiança que a gente tem na ciência. Então, nós abraçamos essa inovação e essa iniciativa maravilhosa de pesquisar doenças utilizando o esgoto como material. Próximo. O professor André Bezerra, ele é um engenheiro hidráulico, hidrológico, não sei como é que fala direito, mas ele foi o chefe dessa iniciativa da rede de monitoramento Covid nos esgotos, que é uma rede nacional, ele que coordenou aqui no Brasil, e nós fomos aí um braço de divulgação dos importantes resultados dessa rede. Próximo. Ele faz ainda regularmente a colheita do eflúvio dos esgotos nessas estações que vocês olham aí, são 8 estações, né? Ou mais, sei lá. Próximo. E a FUNCAP contribuiu muito para essa iniciativa, financiando inclusive um projeto para a expansão da detecção de agentes etiológicos além do coronavírus. Né? Esse trabalho envolve a UFC e está em curso. Próximo. Ups. E aí vamos voltar naquele mapinha. Acho que era um filme, né? Vamos deixar no filme. Vamos voltar lá naquele filme. Aí, isso. Então, esse é um filme para mostrar para vocês a evolução das concentrações de SARS-CoV-2 nos esgotos de Fortaleza, da parte de Fortaleza que tem saneamento, né? Então, durante a terceira onda, a gente teve aí a felicidade de poder observar a terceira onda inteirinha.
desde antes até depois. E aí nós aprendemos muito, de modo que a gente foi capaz de prever a quarta onda com 1 mês de antecedência. Né? 1 mês, 40 dias de antecedência. Próximo. Olha, o CISEC não se limitava a acompanhar doenças. Próximo. A gente também ajudou aí o Marcelo Alcântara, que desde que ele havia subido à Escola de Saúde Pública, ele queria um raio-x da força de trabalho em medicina do Ceará. E nós criamos esse BI para ele, da Força de Trabalho em Saúde do Ceará, que dava um raio-x das condições do município, das regiões, micro-regiões, das macro-regiões, das 5 macro-regiões do estado e do estado todo, sobre o tipo de cobertura da saúde, né? Por exemplo, como é que estão as equipes de neonatologia, de obstetrícia, né? Nutrição, fisioterapia, neurologia. Então, a gente podia ter um raio-x inteiro da saúde do estado. Próximo. A nível de município, próximo. Desculpa, a nível de município agora, próximo. Bom, estamos chegando já ao fim, está desconfigurado um pouco. Vamos passar ao próximo slide. Olha, o CISEC nasceu um pouco antes da pandemia e se identificou no combate aos agravos de saúde do povo cearense. Apesar de jovem, então, o CISEC já tinha algumas contribuições de peso, e a ideia inicial do CISEC é que ele incorporasse também, além da função de observatório, centro de inteligência, uma função de think tank, de centro de inovação e de planejamento de soluções para a saúde. Próximo. Próximo. Até então, a gente acreditava que o CISEC apresentava bem um passo na gestão da saúde, que é um passo, eu não gosto de dizer inédito, que pode ser pretensioso, eu não tenho esse conhecimento da história da saúde no Ceará, mas um passo significativo na direção do modelo orientado pela percepção da realidade, né, que nos cerca. Né? É um modelo onde se abandona o voluntarismo e o achismo, eu acho que é assim, eu vou fazer assim, para a sensibilidade a partir da realidade que a gente consegue apreender, né? Isso através de análises qualitativas e quantitativas. O CISEC, durante a sua existência, foi um instrumento da alta gestão da saúde do Ceará. Próximo. Não dá para falar de todo mundo, eu coloco alguns atores, alguns colegas que participaram de maneira decisiva da formação do CISEC. Próximo. Agradecimentos também. Não se faz um empreendimento desse sem apoio, né? O apoio fundamental aqui é da FUNCAP, é da Escola de Saúde Pública, do Programa Cientistas-Chefe, da CESA, da Fiocruz, da própria UFC. Próximo. Próximo. Eu acho que eu já falei bastante. Tinha algumas coisas que eu ia mostrar para vocês, mas eu vou parar por aqui para tomar questões. Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigada, doutor Xavier. Há umas apresentações atrás, a gente teve a oportunidade de ter o doutor Marcelo aqui com a gente, doutor Marcelo Alcântara, falando um pouco sobre essa experiência do Elmo, e eu acho que a gente esteve compartilhando, ele fez uma alusão à palavra apocalíptica, né, que foi a visão que a gente teve realmente da pandemia, de um processo apocalíptico realmente, e que, de certa forma, ajudou a unir forças, né. Essa questão que o senhor estava falando aí me chamou muita atenção, que é a questão da velocidade, né, para a resolução das coisas, e isso em saúde custa vidas, né. E, então, o atraso
de qualquer monta pode custar muitas vidas. E na pandemia, com essas ondas de evolução tão catastróficas, a necessidade de análise de dados de uma forma breve, mais breve possível, com certeza tem uma mudança na estatística de morbimortalidade bem importante. Como em qualquer doença, mas na situação de uma pandemia, isso realmente é mais grotesco, né? Essa necessidade de um retorno é mais grotesco. O senhor chegou a comentar, e eu vou aproveitar a sua presença aqui para nos falar um pouco sobre isso, que a gente sabe que a gente tem, né? O senhor falou da poliomielite, que até pouco tempo atrás era praticamente considerada uma doença erradicada em quase todo o mundo, mas que voltou. E da necessidade da gente ter sistemas de informação para a coleta desses dados, né? Então, tem muitas doenças que são recrudescentes, desde a pandemia do HIV, agora depois do Covid, de outras doenças, que às vezes a gente tem uma dificuldade de notificação, né? Eu não sei, com a sua experiência dentro da Secretaria de Saúde, na verdade, como o senhor mostrou muito bem, a questão da globalização faz com que todas as coisas repercutam em todos os lugares, na verdade, né? Então, a necessidade realmente de se buscar esse estudo epidemiológico mais detalhado, né, das doenças, buscar extrair esses dados, trazer esses dados para serem analisados. Como é que o senhor vê o movimento geral nesse sentido, de buscar, de começar a trazer a inteligência, né, coleta de dados, análise desses dados, para poder melhorar essa questão da documentação das doenças? Obrigado pelos comentários. Eu vou falar um pouco aqui do que eu acredito que acontece no Ceará, principalmente, mas que acontece no Brasil também. Vamos começar pelas coisas boas. Eu acho que já ficou demonstrado, sobejamente, que nós temos a capacidade de ter esse controle preciso, cirúrgico, do que acontece em termos de saúde aqui no estado do Ceará e no país também, né? Agora, nós temos um problema, que é um problema da democracia, né? Você tem administrações que vão, administrações que vêm, e que tem uma pegada diferente, né? E eu não estou aqui para criticar, mas eu acredito, e aí eu acho que a população tem que cobrar, né? Eu não sei se a população avalia a importância de um sistema de inteligência. Aí vão dizer, não, mas já tem a vigilância. Olha, a vigilância tem um papel fundamental. Agora, a vigilância, no meu ponto de vista, ela tem que expandir um pouco mais a atuação dela e compreender que nesse novo mundo, que é um mundo muito mais ligado, que o cidadão ele tem direito à informação e ele conta com a informação, e ele usou muito informação durante a Covid, né? Então, subitamente agora, aquela boa relação que a gente tinha com o cidadão durante a pandemia, não é só aqui no Ceará, no mundo todo, né? Houve um retrocesso. Também digo que não foi só no Ceará. Houve um retrocesso, voltou-se às mesmas práticas mais reservadas no Ceará e no mundo todo. E eu acho que isso é um erro, porque se a gente quer a participação da comunidade, da população, a gente não poderia desconstruir o que foi feito durante a pandemia, né? Hoje eu vejo que muitos desses recursos, de novo, no mundo todo, foram, vamos dizer assim, desenfatizados. Isso eu acho que é um erro tremendo, né? Vamos ser um pouco mais claros. Infelizmente, né, e também talvez pelo próprio drama da Covid, o Ceará não conseguiu ter um sistema de prontuários eletrônicos que converse entre si, né? E muito menos um registro eletrônico da saúde, que é esse sistema, né, em grande, no análise final, ele é o sistema que permite a
a conversa de diversos prontuários eletrônicos e outros recursos de medicina digital. Nós tivemos muito próximo, eu fui testemunha disso, muito próximos de ter um sistema desse operando no Estado. E eu fico um pouco surpreso de não perceber uma discussão forte sobre esses assuntos. De repente isso não passa a ser mais pauta, né? De repente, às vezes eu vejo que a pauta é chegada de ambulância. Olha, eu acho muito engraçado isso, porque quando o secretário Cabeto entrou em 2019, né, o principal insumo da CESA era a gasolina. Né? Isso demonstra o uso de um modelo totalmente inadequado. Então, durante a sua gestão, ele privilegiou bastante a descentralização que já estava em curso através de investimentos maciços, né, do governo do CID com os hospitais regionais. Né? Então, eu acho que, não só no Ceará, mas no mundo todo, perdeu-se um pouco aí aquele trilho que estava levando a uma saúde de altíssimo nível analítico e resolutivo. No seu último slide tinha falado alguma projeção de 2030, e eu não sei se era sobre a saúde digital, a estratégia de saúde digital no Brasil, né? A gente sabe hoje que a gente tem uma secretaria dentro do Ministério da Saúde, né, voltada só para a saúde digital. E quando a gente fala em inteligência, no sentido de compartilhamento e análise de dados, a gente não pode pensar diferente do que o senhor falou. Prontuário eletrônico, pequena experiência dentro do serviço privado, o que leva de redução de custos, de agilidade, né? Então, às vezes, realmente, o que a gente comenta muito aqui com o professor Luiz e com a nossa vivência de atendimento ao paciente é que o mesmo paciente faz, às vezes, o mesmo exame de forma repetida porque o colega não tem acesso àquele resultado, e não é o exame que vai esclarecer o diagnóstico daquele paciente, mas ele, de um hospital dentro da rede para outro hospital, ele não consegue transportar esse dado, né? E isso eleva o custo, atrasa o tratamento e às vezes aumenta muito a mortalidade nesses tratamentos. Dentro dessa estratégia, a gente vê a nível de Ministério da Saúde um movimento que eu entendo que o senhor está falando, que a gente precisava intensificar, que a pandemia foi um ateador de fogo, né? Ali o carvão teve que pegar fogo rápido, e a gente vê desacelerar muito, né? Esses processos estão se desacelerando, mas de conectividade dentro das unidades básicas, a tentar a busca de um prontuário único que possa, na verdade, a gente estava comentando com a visita do Ministério aqui no TEDS outro dia, que possa ter uma comunicação entre as instâncias da Secretaria de Saúde do município, a Secretaria de Saúde do Estado e o Ministério, porque parece que são três coisas diferentes, às vezes elas não se comunicam entre si, né? Não trocam dados, não trocam figurinhas, não acaba ficando coisas muito isoladas e ações isoladas, de forma que às vezes quem está dentro da UFC, por exemplo, não entende muito o que está acontecendo dentro da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, e não tem, então, a busca desse compartilhamento de dados, de informações, de experiências, é de suma importância. E falando em saúde digital, a gente sabe que realmente, através de um teleatendimento, de uma teleinterconsultoria, a gente consegue resolver muito mais do que só transportando um doente. Tanto de paciente que às vezes pode estar no interior que não tem vantagem de ser transportado e é julgado, né, às vezes por uma pessoa que não tem a capacidade de decisão, transportar um doente que não tem necessidade de ser transportado e deixar outro que teria essa necessidade, né. Até essa questão da referência e contra-referência usando a questão da inteligência, de comunicação virtual entre as diversas instâncias, né, dentro do sistema de saúde. Eu vejo que isso realmente tem muita área para ser desenvolvida, né,
Primeiro, uma linguagem única, um prontuário único que realmente possa facilitar essa intercomunicação e sistemas realmente, que eu sei que a Secretaria de Saúde tem, os núcleos relacionados à rede ruta de telemedicina nas universidades também tem, mas expandir isso aí, realmente há necessidade de uma expansão e uma intercomunicação, né, doutor, para que realmente a gente consiga fazer um trabalho mais uno. Pode falar. Você vê, eu acredito que para vocês no TEDx deve ser uma experiência extremamente frustrante, né? Porque vocês estão aí há quantos anos? Quantos anos pregando aí no deserto, né? E eu queria dar uma informação que essa falta de, que a gente chama de single sign-on, né? Que é de uma etiqueta única para cada cearense no sistema de saúde, isso não causa só inconvenientes, isso mata gente, e mata gente todo santo dia, né? Nós lá no CISEC desenvolvemos algumas abordagens matemáticas relativamente sofisticadas que permitem que a gente avalie, através de parâmetros matemáticos, a qualidade do serviço. Nós fizemos isso primeiro durante os vários ciclos de Covid. E nós descobrimos coisas que eu acho que o gestor não imagina que a gente pode descobrir com uma análise matemática. Não vou dar nome aos bois agora, mas a gente pegou uma prática em alguns estados da federação, que era a prática de retirar leitos naqueles intervalos entre os ciclos, né, entre as ondas. Havia uma prática de se retirar progressivamente leitos, porque o raciocínio era aquele, né? Olha, por que eu vou pagar leito que está desocupado se já não tem mais ninguém com Covid, né? Essa prática, em alguns estados, levou a uma queda mensurável da qualidade do cuidado na Covid. Uma queda enorme, né? Em muitos casos, em estados que não investiram muito no aumento dos leitos. Antes da Covid, por lei, todos os estados tinham aí, eu acho que 20 leitos por 10 mil habitantes, alguma coisa assim, está em lei, eu nunca lembro exatamente, mas era por aí. Todos os estados tinham o mesmo número de leitos. Durante os ciclos, estados, por exemplo, como São Paulo e Piauí, aumentaram 4 vezes. 4 vezes o número de leitos e mantiveram esses aumentos até o fim da pandemia. Esses estados não tiveram problema de qualidade medido por esse método. Já outros estados recorreram a esse expediente de, quando as coisas estavam ficando mais tranquilas, eles simplesmente retiravam os leitos, e isso causou, de uma forma mensurável, uma queda na qualidade do tratamento à Covid, e foi um comportamento que foi piorando a partir do intervalo entre a primeira e a segunda, intervalo da segunda a terceira, intervalo da terceira e quarta, né? Isso a gente mede. Por quê? Porque você tira o leito, obviamente, as pessoas ficam sem leito, mas também não só por isso, porque equipes são desmobilizadas. Aquele treinamento, aquele conhecimento que se adquire pela atuação conjunta e continuada das mesmas pessoas é arrasado. E essa não é uma prática muito adequada, né? Então, eu acho que nós precisamos ser mais exigentes, né? O cidadão precisa ser mais exigente, precisa entender um pouco mais, e não só esperar para quando ele precisar, né? Tá lá vulnerável, numa emergência, pedindo, por favor, para alguém internar. Então, eu acho, de uma certa maneira, essas instituições, esses centros, eles vão nessa direção, né? E talvez eles incomodem, né, por isso. Mas eu quero crer que essa via não terá retorno. Ela pode ser eventualmente desestimulada,
mas nós vamos ter nosso sistema integrado. Espero que aí no futuro mais breve do que não, né? Perfeito, professor. Realmente, eu também acredito, né? Eu acho que a gente não tem como fugir disso, e eu sofro da mesma dor de que as coisas poderiam acontecer mais rápido, né? A gente viu, acho que a pandemia foi um exemplo disso, de que quando existe o estímulo adequado, né, o incentivo adequado, as coisas conseguem acontecer de uma forma mais acelerada, né? E a gente sabe que a gente tem uma carência de várias coisas, a gente realmente tem pacientes que acabam tendo uma morbimortalidade maior em função realmente de falta de acesso a esses dados, falta de acesso a essas informações. Então, acho que nós, como protagonistas, de certa forma, né, do exercício, né, da medicina, do desenvolvimento de tecnologia, temos que fazer realmente a frente a ajudar a população a entender, né? A entender para poder requerer, né? A população, para poder requerer algo, ela tem que entender realmente que aquilo faz diferença, né? Então, acho que tem que ter um processo educacional, realmente, para que o povo realmente consiga entender que essas soluções em inteligência artificial, inteligência em saúde, aplicação de BIs, isso é maravilhoso. Você olha para uma tela e consegue, né? Se a sua vida tivesse no BI, ela ia se tornar bem mais fácil, né? Você olha aqui, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, aquele alerta contínuo que te sinaliza onde você precisa melhorar. Eu acho isso realmente fantástico. Meus parabéns, eu acho que esse trabalho aí realmente ele não pode parar nas diversas instâncias do tratamento em saúde, reduz custos, salva vidas, e é um trabalho realmente muito significativo, que traz realmente, para mim, uma das coisas, quando a gente fala de saúde pública, redução de custos, sem dúvida. Redução de custos, amplia o espectro, né, de ação, amplia o alcance realmente dos tratamentos, um custo muito mais baixo do que colocar gasolina numa ambulância, do que levar uma pessoa, um médico para atender no interior. A limitação do físico, né, é muito grande frente à análise de dados, à aplicação de sistemas. Isso vai amplificar com custos bem menores e ampliar bastante o espectro. Só mesmo nosso parabéns, né, que realmente foi um prazer poder ter o senhor aqui com a gente, com certeza no nome do Dr. Luiz Roberto também, que eu só aprendi e fico maravilhada, e estou torcendo para que daqui a pouco venham novidades. Eu acredito que elas estão sendo construídas, essas novidades, as inteligências que se afloraram, se mostraram mais durante a pandemia, elas não podem se apagar. E a gente precisa realmente incentivar as instâncias do governo a investirem nisso, né? Como o senhor mostrou, a FUNCAP teve grande papel, e que outras organizações possam realmente fazer seu papel econômico no desenvolvimento desses sistemas que realmente salvam vidas. Nossos parabéns a toda a equipe, ao projeto em si, e realmente nossos votos de que o senhor possa estar trabalhando e possa daqui, talvez ano que vem, apresentar um novo projeto aí que esteja aí surgindo de novo para melhorar realmente o atendimento em saúde. Muito obrigado, professor Xavier. Todos que estão presentes, eu gostaria de agradecer também. O professor Xavier está terminando hoje nosso ciclo de inovação. Acho que foi um fechamento com chave de ouro. E gostaríamos de convidar vocês a estarem na próxima semana, que a gente vai começar com o ciclo de gastro. Aqui o ciclo de palestras, ele é bem multidisciplinar, tem várias conotações. Esse que o senhor está finalizando hoje é de inovação em saúde, que buscou trazer realmente nomes aqui, né, de pessoas que desenvolveram sistemas e soluções em saúde de forma bem inovadora. Meus parabéns, muito obrigada a todos, e que a gente possa se encontrar na próxima semana com o próximo ciclo. Muito obrigada, professor Dr. Xavier.
Obrigado. Eu gostaria de elogiar aí o sistema no TEDx, né, de conferência, muito bom, né, e mandar um abraço a todos no TED. E muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.